Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Você que está nos assistindo em casa, nós estamos aqui num feriado aqui em Campo Grande. 121 anos de Campo Grande, que Deus abençoe Campo Grande. É uma cidade nova, né? Se você for ver, uma cidade nova, 121 anos. Tem uma pessoa um pouco mais velhinha aqui sobre a face da terra, pegou o início de Campo Grande aí. Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. Queria que você prestasse bem atenção, que Deus vai te ajudar aqui. Preste atenção, tá? Isso aqui vai ajudar muito você. Podemos começar, meus irmãos? Se você não sabe onde está escrito, vai passar nos televisores para vocês aqui os versículos, tá? Lucas capítulo 24, versículo 13, fala assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Esses dois discípulos aqui do Senhor Jesus, eles eram pessoas que eles tinham se impressionado muito com a crucificação, mas eles se impressionaram de uma forma muito grande. Eles olharam para os cravos, eles olharam para os cuspes, Jesus ensanguentado, olharam para aquela pedra onde Jesus ele foi sepultado no sepulcro e foi colocada aquela pedra no sepulcro, e pessoal, aquilo ali mexeu, mas mexeu tanto com eles que eles foram para essa cidade chamada Emaús. Isso aqui tem, vamos dizer assim, um cunho espiritual, o nome dessa cidade. Essa cidade Emaús significa águas mornas, ou águas tipo águas termais, aquelas águas morninhas, né? É isso que representa Emaús. Então tem muita gente, isso aqui já começa a revelação para nós hoje. Tem muitas pessoas que se impressionam com algumas coisas que vêm sobre a face da terra, ou no ministério, ou pegou um exame, a pessoa pega um exame e vê aquele exame, ou daqui a pouco a pessoa ficou sabendo que aconteceu alguma coisa com um familiar e assim por diante, e a pessoa se impressiona de uma tal maneira que ela fica morna na fé. A pessoa começa a se distanciar, como você leu aqui junto comigo, a pessoa começa a se distanciar de Jerusalém, porque eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos com o Espírito Santo. Mas a pessoa começa a se distanciar, ela vai ficando morna. É como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, vai aparecer para vocês nos televisores, onde diz assim: Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. E agora atenção, hein? Porque és Emaús, és morno, és tipo águas termais, né? Morninho, quentinho. Porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A pessoa que ela é quente é aquela pessoa que tem muito conhecimento, está queimando no Espírito Santo. Já o que é frio é aquela pessoa ignorante que nunca conheceu o Evangelho. Pastor, e quem que é o morno? O morno são esses dois discípulos aqui, que eram pessoas que conheceram a palavra de Deus, só que agora as pessoas estão se afastando. Por quê? Porque se impressionaram com algo que viram. A pessoa ficou mexida, ela ficou movida com alguma coisa que aconteceu. E aí você vê registrado na Bíblia Sagrada mais adiante, Lucas 24, 13, nós já lemos. Então esses dois discípulos estão indo no caminho de Emaús, como você vê, estão indo para as águas mornas. Fala comigo assim: se distanciando, mais alto, se distanciando de Jerusalém. O que representa Jerusalém? Jerusalém representa então o centro da vontade de Deus. Mas acontece um episódio agora, versículo 14. E eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. A gente tem que tomar cuidado quais são os nossos comentários sobre aquilo que acontece. Você vê que os comentários deles eram comentários daquilo que tinha acontecido no momento. A gente é muito assim. Eu vi muito crente nesse período de pandemia, e ainda a gente está no período de pandemia, né, vamos assim dizer. As pessoas comentam muito sobre isso. A pessoa fala muito, ela foca muito a morte. As pessoas focam muito a contaminação. As pessoas elas têm a tendência de focar a situação.
E eu garanto para vocês que esses discípulos, eles vinham falando: você viu os cravos? Você viu o cuspe que Jesus tomou? Você viu aquela coroa de espinhos? Você viu o tamanho daquela pedra que foi colocada no sepulcro? Você viu só quanta chicotada que ele tomou nas costas? Era disso que eles vinham falando. E quando você começa a se deter no momento que você está vivendo, você começa a comentar e se deter naquilo que você viu. E a gente não pode viver por vista, nós temos que viver por fé, segundo aos Coríntios 5:7, né? Porque andamos por fé e não por vista. Você acaba notando na Bíblia Sagrada que vai acontecer uma coisa com eles. Isso aqui acontece com muitos de nós. Então eles iam falando daquilo que tinha acontecido. Eles vinham falando daquele fato que eles viram, da crucificação e tudo mais. Eles não vinham falando, eu tenho certeza, eles não vinham falando da ressurreição. Eles não vinham falando que Jesus ia ressuscitar. Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim, por você, e daqui a pouco nós vamos ver Jesus aparecer. Não, eles vinham focando, como eu disse, a circunstância, o momento e a morte. Só que no versículo 15, olha o que acontece com eles. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas, questionamentos e dúvidas, né? Eles iam falando um ao outro. Outra coisa que eu queria comentar: um cego pode guiar outro cego? Não. Então você vê dois cegos aqui criando um cego guiando outro cego. Você tem que cuidar, daqui a pouco você pega a pessoa que está mais abalada do que você. Você quer conversar com uma pessoa que está pior que você já não está legal. Aí você pega uma pessoa pior que você, vai dar folia. Esses comentários, tudo vai ser um comentário pior que o outro, porque você vê na Bíblia Sagrada que eles iam falando entre eles sobre o que tinha acontecido, e os dois estavam abalados com aquilo que eles tinham visto, e eram discípulos de Jesus. Mas olha o que aconteceu. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus que foi crucificado e agora está ressurreto, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Escuta agora o 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E aqui eu quero te fazer uma pergunta hoje. Será que esse momento difícil que você está passando hoje, preste atenção, esse momento todo que você está passando, que você está sendo uma testemunha ocular do que está te acontecendo, que está te impressionando muito, essa situação financeira, essa situação com o teu pai, essa situação física, te impressionou muito. Será que Jesus não está indo contigo, ou você não está enxergando? Porque aqui Jesus está com eles. Eu não sei se você percebe, mas o versículo anterior, no finalzinho dele, no 15, diz: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Só que no versículo 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Então, quando você começa a fazer muito comentário do que está acontecendo, os teus olhos espirituais, o que eles fazem, irmãos? Fecham. Jesus pode estar na tua frente, você não enxerga ele. Espiritualmente você não consegue perceber o mestre. Tudo por quê? Tudo que você fala é do que você está vendo. Tudo que você fala com a tua boca é aquilo que os outros falaram. Você é muito refém, você se tornou um refém das circunstâncias, você se tornou uma pessoa escrava do que aconteceu. Você não sabe falar da Bíblia, você só fala do momento do Brasil, do momento da tua enfermidade, do momento que está te acontecendo. Você fica em torno disso, e os teus olhos espirituais vão fechando, você vai ficando morno, você começa a se afastar de Jerusalém, você vai cair lá nas águas mornas, você vai cair lá em Emaús. Então eu digo de novo: será que Jesus não está indo contigo, ou você não está enxergando ele? Porque nesse caso Jesus ia com eles. O mesmo Jesus, o mesmo. O que significa o mesmo nessa passagem bíblica? Jesus não mudou, a barba dele continuava a mesma, a roupa dele continuava a mesma, só que eles já não conseguiam mais reconhecer Jesus espiritualmente. E aí a Bíblia diz agora, né? Jesus vai falar com eles agora. Atenção, 17. E eles disse, então Jesus estava indo com eles, Jesus disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Opa, mais uma referência aqui deles. Eles já estavam mornos. Segundo, além de estarem mornos, você vê que eles estavam aqui cegos espiritualmente. E o terceiro agora, estavam tristes. Então fala comigo: mornos, cegos e tristes. Só que o porquê que eles estão assim, está a resposta na mesma pergunta. Eu vou falar para você e você vai me responder.
E ele lhes disse, Jesus: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Me responda agora por gentileza. O que fez com que eles ficassem mornos, cegos e tristes? A resposta está nesse versículo. Vou ler de novo. Que palavras são estas que trocais? Então o que fez eles ficar tudo desse jeito? As palavras que eles estavam trocando. Que palavra você está trocando no dia da doença? Que palavra você está trocando com as pessoas no dia do coronavírus? Que palavra que você está trocando com as pessoas no dia do problema financeiro? Se surgiu uma situação ministerial, que palavra que você está trocando com as pessoas? Essas palavras estão te deixando morno. Essas palavras estão te deixando triste. Essas palavras estão te deixando cego. Jesus está na tua frente para te curar, você não enxerga. Não é que Ele não está contigo, você não está vendo. São essas palavras que as pessoas falam e você comenta. Você fica trocando. Te manda um WhatsAppzinho de quantas pessoas morreram, você troca com eles. Você fica comentando. Você fica com essa folia e você vai ficando cada vez mais cego espiritualmente. Cego, morno, triste. É isso. Jesus falou assim, ó: que palavras são essas? Que palavras são essas que vocês estão trocando entre vocês? Por que vocês estão desse jeito? Aí, como eles não estavam reconhecendo Jesus, olha o que aconteceu. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu, olha o que ele fala para Jesus, mano, acho que é assim engraçado esse negócio. És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Fala comigo, nestes dias. Você vê que eles estavam falando só das coisas do quê? Daqueles dias. Eles não estavam falando daquilo que Jesus tinha dito. Eles não estavam falando de palavra de Deus. Eles estavam falando daquilo que tinha acontecido no momento. A gente fala muito, irmão, palavras de momento, coisas do que estão acontecendo. E eu e você, nós cristãos, discípulos de Jesus, nós devemos falar, sabe o que, pessoal? As palavras de Deus, e não as palavras dos dias que nós estamos vivendo. As palavras, quanto mais nós falarmos das palavras que nós estamos vivendo, mais tristes nós ficamos, mais cegos, mais Emaús nós ficamos. Nós vamos nos afastando de Jerusalém. E eles chegaram a falar para Jesus: és tu peregrino? Peregrino. Tudo o que aconteceu em Jerusalém, com quem que foi? Com aquele próprio Jesus que eles estavam falando. Olha que loucura. És tu peregrino e não sabes as coisas que estão acontecendo em Jerusalém? Agora olha o que diz agora, pessoal. E Jesus perguntou, lê para mim o que Jesus perguntou para ele. Quais são as coisas? Aí eu te pergunto, você me responde: pastor, por que Jesus falou quais são as coisas? Claro que Jesus sabia a resposta, sabia ou não? Mas por que Jesus falou quais? Para que ficasse registrado para mim e para você quanta groselha a gente fala com a boca. Ou você acha que Jesus não sabia quais as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém? Sabia ou não? Claro que sabia, mas Jesus perguntou para eles falarem. Aí eles falaram, sabe esse dele? Jesus olhou. Eu acho que Jesus estava se segurando para não rir. Jesus disse assim, ó: o que está acontecendo? Tipo, vocês não estão me reconhecendo. Vocês não estão me enxergando eu aqui. Quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi, ó, passado, ó, foi. Então não era mais para eles, ó, que foi um profeta poderoso em obras, e olha só, e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então eles conheciam as palavras de Jesus. Eles conheciam ou não conheciam? Conheciam. Eles chegaram a dizer que Jesus tinha sido um grande profeta de sinais e palavras. Só que eram essas palavras que eles estavam falando? Eles estavam falando entre eles, trocando as palavras de Jesus ou as palavras da situação? Da situação. Eles não estavam falando da ressurreição e que Jesus era o Filho de Deus e que já o terceiro dia ele ia aparecer. Nada, não. É que nem eu e você. A gente sabe o que a Bíblia diz, mas a gente só fala da doença. A gente sabe o que a Bíblia diz, mas a gente só fala do problema financeiro. A gente só sabe falar e troca e gosta de ficar trocando mensagenzinha. E isso é problemático. Mas tem mais. Aí eles falaram, Jesus perguntou, eles foram falando, né? Versículo diz mais agora, né? Pode continuar. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aí eles falaram então para Jesus sobre a crucificação. É engraçado, né? Falaram para Jesus. Eles estavam explicando para Jesus aquilo que tinha acontecido com ele. E aí diz assim no 21 agora: nós esperávamos
que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, o que significa esse agora aqui? Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Jesus tinha dito que ele ia ressuscitar quando mesmo, meus amados? E que dia que era esse? O terceiro. E quem estava ali com eles? Você vê, eles sabiam de tudo, mas não estavam crendo, que nem eu e você. A gente acredita mais naquilo que está vendo, mais naquilo que os outros estão dizendo. Nós sabemos a Bíblia Sagrada, mas não cremos nela. Você viu que eles falaram, mas tudo isso já aconteceu? Fala comigo assim, esperávamos. A gente esperava, agora não espera mais. Ele foi, mas já não é mais. Muitos de nós fizemos isso. E aí eles deram até uma evidência que eles sabiam da ressurreição de Jesus. No próximo versículo, você vê que eles estavam totalmente desacreditados. Você vê que a pessoa, que ela começa a se basear por vista, e ela começa a fazer comentários daquilo que ela está vivendo. Você vê que a pessoa fica tão cega, que a pessoa ela fala da Bíblia, mas não crê. A pessoa fala, a pessoa ela vai se distanciando, ela vai amornando. A pessoa vai ficando cega, vai ficando triste espiritualmente. Só que eles falaram uma coisa aqui interessante, É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Então você vê que não adianta, de vez a gente vê tantos milagres na igreja, a gente escuta tantas pregações maravilhosas e a gente se maravilha, mas não muda. Porque eles já tinham escutado, é verdade também que algumas mulheres que dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E olha o que elas disseram, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto Jesus numa visão de anjos e dizem que ele está vivo. Então, elas tinham ou já não tinham dito que Jesus estava vivo? Tá, mas tem mais agora. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como elas, que as mulheres haviam dito, porém não o viram. Você vê que coisa interessante. Eles se impressionaram, mas não acreditaram. É isso que acontece em muitos cultos que eu faço. Tem muita gente, meu Deus, que mensagem, mas não se converte. Meu Deus, aquela senhora foi curada de câncer. Não adianta. Parece que a pessoa ela fica gelada, ela fica dura. E agora eu preguei para chegar onde eu queria. Agora vamos chegar aonde eu queria chegar. Se segura na cadeira agora todo mundo, porque agora vai ficar pesado. Jesus foi deixando eles falarem, e agora Jesus vai dar a resposta. E a resposta é pesada. Você está preparado? Como diz, are you ready? Você está pronto? Porque diz assim, e ele lhes disse, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Pastor, isso aqui é bem de boa. Quer que eu traduza para você? Traduz agora. Seus idiotas e retardados para acreditar em tudo que os outros falam. Foi isso que ele falou. Nécio é tolo, tolo é idiota. Idiotas e retardados, demorados para entender. Foi isso que ele falou. Jesus chegou e disse, nécios, tardos, demorados para acreditar. Você se baseia no que vem, se baseia no que os outros dizem e deixam as minhas palavras de lado. Foi isso que ele disse. Nécios, tardos, ou seja, idiotas e retardados, demorados, vagarosos. E é isso que acontece comigo, quando me baseio na vida, naquilo que está me acontecendo no momento, e só faço comentário de coronavírus, e só comento a dor que me deu nas costas, e só comento o problema com meu filho, e só comento. Você fica idiota e retardado. Para Jesus você fica idiota e retardado. Você tem que entender isso. Espiritualmente você tranca. Eu não posso ser idiota e retardado. Mas Jesus, depois da ressurreição, apareceu e falou assim, seus nécios. É uma palavra bonita para falar idiota. Tardos, demorados, vagarosos, tem um retardo de coração para acreditar em tudo que os profetas disseram. Como assim os profetas? Porque o pessoal falava, pronto, acabou. Ele foi um varão profeta em obras e tal, mas não é o Messias. E Jesus disse, você acredita em todo mundo. E agora vem, pessoal. Porventura, Jesus falou, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse na sua glória? Você vê que Jesus também gostava de pregar perguntando. Glória a Deus, eu vejo que eu estou na mesma linha. Você vê que Jesus perguntou ou não perguntou?
Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ou seja, era necessário tudo isso acontecer. E vocês já sabiam disso. Eu já tinha falado um negócio desse, mas Jesus não se revelou ainda, hein? Jesus não apareceu assim, ó. Você vai ver que você não encontra uma passagem na Bíblia Jesus falando assim, ó: vocês não estão vendo minha barba? Vocês não estão vendo meu corpo? Ó, sou eu. Eu sou Jesus. Vocês não estão me vendo? Jesus não faz isso. Sabe o que Jesus vai fazer? Vai explicar para eles. Isso aqui eu vejo que é a cara do meu ministério. Próximo versículo. E começando por Moisés e por todos os profetas, vamos ler comigo por gentileza. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então Jesus começou a dar variados versículos. Ele foi dando Gênesis, daqui a pouco ele foi dando Números, daqui a pouco ele foi dando Salmos, Miqueias, Daniel. Ele foi dando um versículo atrás do outro e foi puxando, e lá diz em tal capítulo, não tinha capítulo e versículo, mas ele dizia: Daniel falou, Miqueias disse, Moisés escreveu, e pá. Ele foi abrindo as escrituras. Quando eu vejo uma pessoa retardada, idiota, tem que pregar. Quando você pega uma pessoa morna, triste e cega, você tem que pregar. E ainda que você traga uma mensagem pesada, mas você tem que pregar, porque é só dessa maneira que as pessoas vão começar a se converter, e as pessoas vão começar a mudar. Eu preciso pregar. E Jesus então, depois da ressurreição, foi pregando. Você vê que Jesus, ele não diz sou eu, ele vai pregando. E aí depois que ele foi pregando, aconteceu o seguinte. Estão gostando ou não, pessoal? Quem está começando a abrir um pouco mais os olhos? Tem que abrir, irmão, senão você fica idiota e retardado. E não sou eu que falei, não estou ofendendo ninguém aqui. Eu estou trazendo uma mensagem que Jesus falou. Que as pessoas pensam que Jesus, ele é tipo aquela imagem, sabe, da idolatria, que ele está com a mão no coração, com a cara assim, ó. Não, Jesus era vivo, irmão. Jesus era vivo, ele chamava de Nécio, ele chamava de entendeu? Jesus era firme, irmão. A gente pensa que Jesus, vem cá, vou te passar a mão na cabeça. Isso não está na Bíblia esse negócio, irmão. Isso aí é coisa que a religião inventou. Jesus pegava firme. Diz assim, ó: e chegaram então, e Jesus foi pregando, e chegaram à aldeia para onde ir. Como é que é o nome da aldeia? Exatamente, Águas Mornas, Emaús. Era uma água térmica, como é que é? Termais, pronto, térmica é para fazer chimarrão lá e botar água dentro. Saiu, né? Águas termais, pronto. E chegaram até a aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus disse, ele fez com que ia para mais longe? Para saber se eles queriam mais da palavra, para saber se eles desejariam mais, se eles queriam mais conhecimento. Então Jesus, ele disse: eu vou agora fazer um jeito aqui, para ver se eles estão entendendo ou estão gostando, se eles querem mais conhecimento. Lembra? O meu povo foi destruído porque faltou. Conhecereis a verdade vos libertará. Lembra? E como é que diz? E conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí então Jesus fez com que ia para mais longe. E olha o que aconteceu. E eles o constrangeram, dizendo, constranger é segurar. Eu acho que um foi na frente, não, só vai ficar com a gente. Só que eles não sabiam que era Jesus. Então eles foram segurando Jesus, para Jesus não ir adiante. E constrangeram, dizendo: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Já escutou esse louvor, não? Já? Então vem daqui, ó. Fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia, ou seja, está escuro, o Senhor não vai ficar aqui com a gente. E entrou com eles para ficar com eles. Aí Jesus entrou. Só que Jesus faz um negócio agora interessante, atenção. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. O que Jesus fez aqui? A comunhão, a ceia. Não foi a santa ceia, mas foi a ceia. Isso aqui é uma coisa bacana. Quando você unir essas duas coisas, fale assim comigo: explicação da Bíblia e comunhão com os irmãos. Vamos de novo. E comunhão. Mais uma vez. Explicação da Bíblia. Quando essas duas coisas acontecem, congregar e revelação da palavra. Lê o próximo versículo. E abriram-se então os olhos. Toda vez que você recebe conhecimento bíblico
e você começa a vir e congregar, sentar na mesa, partir o pão e estar junto em comunhão, os teus olhos se abrem. E automaticamente, se o olho abriu, vai deixar de ser triste, vai parar de ser morno e vai reconhecer Jesus de Nazaré. Agora tem uma revelação forte agora, hein? E abriram-se então os olhos, porque estavam em comunhão junto e com a explicação da Bíblia, que Jesus tinha explicado, né? Desde de Gênesis até Malaquias. E abriram-se então os olhos e o conheceram. Agora atenção. E ele desapareceu-lhes. Não, como assim, pastor? Desapareceu tipo bolinha ninja? Pá, cadê Jesus? Exatamente como você viu aqui na Bíblia. Ele fez o que, pessoal? Desapareceu. Quem quer saber por que ele desapareceu? Porque na revelação da palavra, quando você entende, ele já está ali. Não, acho que você não entendeu. Quando você vem numa igreja e você começa a ter entendimento da palavra de Deus, ele não precisa estar em carne e osso, porque ele já é a revelação da palavra. Ele não precisa ficar ali. Ele não precisa estar ali. Você veio para um culto, prestou atenção na palavra e você começou a entender. O teu coração começa a arder. Você começa a ter aquele entendimento. Você diz, caramba, nunca tinha visto isso. Aleluia. Ele precisa estar ali? Em carne e osso? Não, porque ele já está ali através do entendimento. Jesus fica com eles até eles entenderem. Jesus fica com eles até eles compreenderem o que Jesus tinha feito. E quando eles reconhecem Jesus, ele desaparece. E eu digo para você, quem está entendendo a palavra agora, ele está aqui com a gente. Qualquer coisa pode acontecer no nosso meio hoje. Pode acontecer cura, pode acontecer milagre, pode acontecer qualquer sinal, porque Jesus está aqui, se você está entendendo. E olha só o que diz agora, pessoal, tem mais. E disseram um para o outro. Você vê, no começo eles estão trocando palavras momentâneas. Estou certo ou estou errado? Sim, no começo eles estão trocando palavras do momento, do sangue, da cruz, da morte. Eles estão focando e visando a morte. Agora disseram um para o outro, olha que bonito: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e fala assim comigo assim, nos abria as escrituras. Faz de novo, abrir as escrituras. Quando abre as escrituras, abre os teus olhos. Abriu as escrituras, abriu os nossos olhos. Então ele vai ardendo o coração, nosso coração vai ardendo, a gente vai meditando, vai pensando naquilo, vai entendendo, e daqui a pouco se diz aleluia. Eu estava escutando o líder dos homens que vence lá do Rio de Janeiro. Como é que é o nome do irmão mesmo? É o Alisson. Ele falou um negócio muito forte, e eu disse, caramba, olha como é gostoso você escutar a revelação da Bíblia. Ele falou que quando, eu escutei hoje de manhã, ele falou assim, ele estava fazendo uma caminhada, ele estava até meio transpirando assim, mas ele falou um negócio que eu nunca tinha entendido. Enquanto o Davi, o Saul jogava lança no Davi, ele ficava lançando. Quem é que lembra que o Saul jogava lança no Davi? O Davi, ele ia tocando harpa. Então quando te lançarem dardos para tentar matar você, toque harpa na presença do Senhor. Nossa, quando ele falou aquilo, ardeu o coração. Então é isso que Jesus está fazendo. É isso que eu procuro fazer aqui na igreja. Chegar a um ponto que você começa a entender. Se diz, caramba, entendi. E nessa hora que você começa a entender o negócio, escuta o que vai acontecer. E disseram, né? Não, volta um pouquinho. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho, você vê que não é um versículo, são vários. Você vê que não é um culto, são vários. Você vai ter que ir pegando uma palavra, depois pega outra. Você vai tendo entendimento, vai abrindo entendimento. Quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras, atenção, hein? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para. Lembra que eles constrangeram Jesus para Jesus não ir embora? Quem lembra? Por que eles não deixaram Jesus ir embora? Porque estava escuro. Estava escuro, já tinha declinado o dia. E você vê que eles seguraram Jesus. Estou certo ou estou errado? Só que daqui a pouco, quando Jesus desaparece, e eles já estão iluminados, olha a revelação aí, eles já estão iluminados espiritualmente. Na mesma hora, eles se importaram com o escuro do mundo? De noite, os dois voltaram correndo para Jerusalém. Fala comigo, no escuro. Mas eles estão iluminados. Pronto. Quando você começa a ser iluminado pela palavra de Deus, você já não se assusta com o escuro do mundo. O dia que você não tem a revelação da palavra, você diz, não, já está escuro aqui fora, vamos ficar por aqui mesmo. Quando você começa a ser iluminado por Jesus de Nazaré, isso não vai acontecer.
Você não se importa mais com o escuro, e você volta para o lugar que você nunca tinha que ter saído. Você volta para Jerusalém. Você volta, você fica lá. A saúde volta para o lugar, o dinheiro volta para o lugar, o filho volta a ser a bênção, o casamento volta a ser a bênção. Quando você recebe a abertura dos teus olhos espirituais. Então como é que eu faço, pastor, para não me afastar de Jerusalém? Não ficar morno, não ficar triste, não ficar cego, não ficar desse jeito. Tem que escutar muita Bíblia e congregar. Escutou Bíblia e congregou, a sua vida vai ser sempre uma bênção. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte para a glória de Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, pessoal. Só quem gostou da glória a Deus aí? Deu para entender? Quem não quer ser idiota e nem retardado? Então você entendeu o recado hoje. Que de vez em quando a gente dá cada uma de idiota, né, irmão? Tardo, tolo. A gente pega muito a vibe. A gente pega esse trilho a gente pega o trilho do mundo, né? A gente começa a falar e conviver e viver de acordo com aquilo que está acontecendo. E fala, irmão, e comenta, e recomenta, e comenta de novo, e fala. E a gente tem que tomar cuidado. Amém, pessoal? Vamos colocar de pé, levante as mãos aos céus, feche os teus olhos agora. Pai, eu tenho total certeza que essa palavra de hoje o Senhor falou ao nosso coração. Jesus, oh Jesus poderoso, oh Jesus magnífico, o Senhor é tremendo. O Senhor é magnífico. Fica conosco, nosso amado e bom Senhor Jesus. Fica conosco, isso, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram, no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Senhor. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fale para Jesus: Jesus, não desiste de mim. Fala para ele: Jesus, não desiste de mim. De repente eu não estou tendo o entendimento correto, eu estou me afastando, eu estou ficando morno. Me ajuda, Jesus. Eu estou me afastando de Jerusalém. Eu estou ficando triste espiritualmente, eu estou ficando cego. Eu não estou enxergando como deveria enxergar a tua palavra. Me explica. Fala para ele: me explica, Jesus. Me explica. Eu não quero ser nécio, eu não quero ser tardo, eu não quero ser demorado de coração. Eu quero pegar rápido. Eu quero ficar com aquilo que o Senhor fala, não com aquilo que eu vejo. Remecantalamanaraia, richeremecalamandarare, riqueturimicantalamarabachurialai, riquederemekesurikeremiki, liquirimalamandaramaiere xererere. Ô Espírito Santo, ajuda essa mulher, ajuda esse homem, ajuda essa pessoa aqui, Jesus. Ajuda essa pessoa. Me usa como teu instrumento para explicar a Bíblia, desde Moisés até todos os profetas. Me usa, Pai, para explicar para eles o Novo Testamento, porque tem muitas pessoas vivendo por vista, tem muitas pessoas fazendo comentários da situação momentânea, são escravos, reféns do momento. Diga bem alto: a minha fé não é refém do momento. Isso, a minha fé não é refém da circunstância. A minha fé não é refém do que eu estou sentindo, do que eu estou vendo, do que os outros estão falando. A minha fé fala a palavra de Deus. O mensageiro de saúde fala a palavra de Deus. Você quer saúde? Fale de Bíblia. Você quer prosperidade? Fale de Bíblia. Você quer vencer? Fale de vitória bíblica. Você para de falar da situação, você para de falar das circunstâncias. Você está proibido. Você só comenta das coisas de hoje, das coisas desses dias. E eu tenho que falar da palavra de Deus. Por mais que eu enxergue os cravos, os cuspes, por mais que eu enxergue a cruz, por mais que eu enxergue a coroa de espinhos, o vitupério de Cristo, por mais que eu enxergue aquela pedra, diga bem alto comigo: eu vou falar da ressurreição. Isso, exato. Fale da ressurreição quando espirra sangue. Fale da cura quando sente dor. Fale de prosperidade quando você está em crise financeira. Fale com a sua boca o que a palavra de Deus fala. Porque caso contrário, se você só ficar comentando de coisas do cotidiano, você vai para Emaús e vai ficar cego. Não é que Jesus não está contigo, não, é você que não está enxergando. Você vai ficar triste.
Você vai ficar idiota, você vai ficar retardado. E só quem vai salvar isso, só quem vai salvar você, fala comigo, a explicação bíblica e congregar. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus. Bem forte para a glória do Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz